Estamos aqui na nossa gravação do nosso 5º episódio do podcast Vibe Lunar. Estou super feliz, completamos um mês de duração, semana após semana aqui, trazendo essa energia da Vibe Lunar e construindo um diálogo super potente na busca do autoconhecimento, na busca da nossa reconexão interna e espiritual. Tem sido uma delícia compartilhar essa jornada com vocês que me ouvem aqui, tanto no Spotify quanto no YouTube, quanto ao vivo no Instagram, que me acompanha semana após semana nessa gravação. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, já deixa o like no vídeo. Se você estiver me ouvindo no Spotify, se certifica de se inscrever aqui, de me seguir aqui no Spotify, inclusive de dar aquelas 5 estrelinhas aí no nosso podcast, beleza? Estamos aqui hoje na Vibe Lunar especial, Lua Minguante. Eu amo, porque esse podcast nasceu em uma lua minguante, assim como o sol que vos fala. Eu nasci em uma lua minguante. É uma energia que eu acolho bastante, apesar de que muitas pessoas têm um pouco de pavor dessa lua minguante, porque a princípio é uma lua que negativa as coisas, né? Que vai minguar as coisas, que vai tirar aquilo que é grande, vai tirar aquela energia e vai diminuir a energia. Ainda assim, isso é uma grande potência quando a gente faz isso na direção certa. Afinal de contas, tem muitas coisas que a gente quer que cresça, muitos hábitos que a gente quer construir e muitos outros que a gente quer de fato diminuir. A lua minguante é um momento de análise, é um momento que convida a introspecção, a olhar para dentro, a esvaziar, né? E é tudo isso que a gente vai compartilhar um pouco nessa vibe de hoje. A gente vai falar disso e mais um pouco, porque a gente também tem aqui a nossa carta da prática que está ressoando bastante comigo hoje. Bom, além disso, a gente tem aqui alguns recadinhos. Primeiro o que é essa Vibe Lunar? É justamente isso, esse podcast semanal, que é gravado aqui ao vivo com vocês, que depois disso é replicado nas outras mídias, como o Spotify e o YouTube, onde a gente compartilha um pouco, eu falo um pouco sobre a vibe da lua do momento, a fase da lua do momento. Vocês têm, assim, a gente tem a oportunidade de trocar mais de perto. E por que eu falo um pouco da lua do momento? Como sempre, eu vou repetir novamente, quando a gente está nessa de mudar os hábitos, quando a gente está nessa de querer construir hábitos mais saudáveis, ou trilhar a jornada do autocuidado e do autoconhecimento, por vezes a gente cai na falácia da linearidade. Afinal de contas, a gente vive numa sociedade que prega isso, né? Então a gente quer uma transformação linear. A gente começa hoje e no dia 10 eu vou estar 10 degraus acima. E o que mais contribuiu com a minha jornada, e o que mudou a minha vida nessa perspectiva enquanto profissional do bem-estar, enquanto pessoa, indivíduo que trilha a jornada do autoconhecimento, foi me encontrar e abrir espaço para, de alguma forma, trair a linearidade, aceitando e vivenciando a ciclicidade. E meu trabalho todo se baseia nisso hoje em dia, tanto nas aulas no Chapar de Yoga, quanto nos meus atendimentos com o tarot terapêutico e nos meus conteúdos. O que seria ciclicidade? A gente aprender a ciclar, aprender a reconhecer os ciclos que a gente, na verdade, já está vivendo. A vida, ela é feita em ciclos. E, por vezes, a gente quer lutar contra isso. A gente não reconhece a potência do que é essa ciclicidade. Eu lembro quando eu comecei a enfatizar no meu reposicionamento aqui no Instagram, a falar sobre ciclicidade, que todo mundo levou, porque eu também apresentei um pouco assim, para uma interpretação um pouco trágica, quando você se vê repetindo os mesmos ciclos de maneira muito vitimada. Quando, eu queria superar isso, eu já queria estar trabalhando outras questões, e novamente eu me vejo aqui, novamente eu estou vivendo esse ciclo de novo. De novo, e novamente, é redundante mesmo, é esse peso, sabe? De novo, tô essa situação que não foi resolvida. E isso é um saco mesmo, a vida é assim, né? Por vezes a gente se sente assim, repetindo situações. Porque, né, spoiler aí, parênteses, quando as coisas repetem muito, tudo bem, porque a gente nunca tá tudo bem, é desconfortável, mas é porque a gente ainda tá aprendendo a elaborar, a se desenvolver, e ainda tem algo a aprender com isso aí. Por vezes a gente realmente se vê como vítima. E aqui, com o meu trabalho, o que eu estou elaborando com vocês, o que eu estou instruindo através dos serviços de quem está junto comigo e quem está me acompanhando, inclusive aqui no podcast, é a nossa condição, gente, de sair do lugar de vítima, né? Seja, quem está me ouvindo já percebeu isso há muito tempo. Sair do lugar de vítima, e aí eu começo a viver essa ciclicidade, eu começo a viver esses ciclos intencionando. Então é quando eu paro de ser a vítima do ciclo que se repete e eu não entendo nada, e eu começo a trazer uma ciclicidade intencional.
Eu começo mais do que saber, trazer consciência, começa aí, né? Trazer consciência de que ciclo eu estou vivendo, o que tem se repetido, por que tem se repetido, o que eu tenho aprendido com isso, e assim a gente começa também a conseguir setar, ou seja, configurar, ajustar a minha rota, para onde eu quero ir. Isso é trazer essa intencionalidade. É nessa direção que eu quero ir. E aí, o que eu preciso fazer dentro do contexto que eu me encontro para conseguir levar a meu corpo, minha alma, minha realidade para essa direção, para essa outra direção? Gente, a carta do episódio de hoje vai contribuir muito com isso que eu estou falando, que tange muito as questões mentais, as questões de mentalidade, né? Mas é isso. Por isso, Vibe Lunar, porque a ciclicidade mudou a minha vida e certamente também vai mudar a sua. Outra coisa que eu sempre enfatizo aqui é que ao invés de eu querer mudar de uma vez nessa linearidade, eu posso também criar pequenos objetivos. Tem o meu objetivo central, vai para daqui a 6 meses que seja, ou para um mês. Só que quando eu elaboro, por exemplo, no Ciclo Desperto, que é a nossa sessão terapêutica de lua nova, que acontece toda lua nova, daqui a 2 semanas vai rolar de novo, que a galera do Chapá de Yoga acessa gratuitamente, inclusive. Quando a gente elabora ali, no processo terapêutico, quais são as metas, os objetivos, as intenções que eu quero para esse novo ciclo lunar, é uma coisa. Mas aí na semana seguinte, é lua crescente. E aí eu começo a olhar e trabalhar as minhas metas, a configuração da minha energia, o direcionamento dela, semana por semana. O que torna tudo muito mais leve, muito mais possível. Eu não quero mais resolver a minha vida tudo de uma vez. Eu vou olhar para essa semana o que me é favorável para eu trabalhar aqui. E cada lua já traz um indicativo, ou seja, já existe uma força natural do movimento natural que a própria lua está ali desenhando e convidando a gente a fluir. Então, ao invés de eu forçar, como é que é? Água que... Ih, gente, esqueci o nome do ditado. Pra que eu fui falar isso, né? Era dar murro em ponta de faca. Esse é um ótimo. Vamos ficar com esse. Ao invés de dar murro em ponta de faca e insistir numa direção que eu não estou entendendo muito bem e que não está indo, eu entendo primeiro onde eu estou, mas eu entendo também onde a vida está, através da conexão com a lua. Eu entendo onde a parada natural, a energia natural, qual energia que está fluindo naturalmente nesse momento. Dito isso, a gente está saindo de uma lua cheia. Lua imensa no céu, transbordante. Aquele momento onde o lobisomem não consegue controlar os seus instintos e tudo vai para fora, tudo vaza, sabe? O oculto que é representado pela lua, isso vaza em mim. As minhas emoções estão afloradas, certo? Essa é a lua cheia. A gente passa pela lua cheia, ela vai começar depois a diminuir de tamanho. E ela vai diminuindo até chegar aqui, nessa transição que a gente está vivendo hoje. Amanhã, oficialmente, começa. Então, agora você me ouvindo esse podcast gravado, já estamos entrando aqui, já adentramos no início dessa terça-feira, do dia 8 de agosto de 2023, entramos na lua minguante. Na lua minguante, o convite é minguar. Então, você pode observar aqueles hábitos que não estão contribuindo para onde você quer ir. Essa parte é muito gostosa. Dentro de um processo mais lúdico, a gente pode entender que a lua minguante é quando eu vou pegar e vou arar a terra. Imagina que eu peguei um jardim para cuidar, e esse jardim sou eu. E o meu jardim, para além de ter as plantas principais, belas e bonitas, também cresceram ervas daninhas. Situações ali, que não são favoráveis, que não dão frutos, não são boas sementes, quiçá nem fui eu que plantei. Sabe quando alguém joga a semente, vai lá, um pássaro, deixa cair, pum, pum, e pronto, começa a brotar uma parada ali que nem é próspera? Muitas vezes a gente, sendo o jardim, a gente passa por essa situação de cultivar, sejam hábitos, ideias, pensamentos, crenças, emoções, sentimentos. A gente pode estar cultivando vários aspectos, vários vieses, pontos de vistas que na verdade nem são nossos. Adentrando aqui nessa lua minguante, a gente tem a oportunidade de olhar primeiro, analisar. E aí quem está comigo, por exemplo, no processo de mentoria, Ale, beijo Ale, se você estiver me ouvindo, lindo, beijinho, ou a galera mesmo que estiver, enfim, com as práticas de yoga comigo, a lua minguante é o momento. Gustavo, eu vi que o Gustavo entrou aí, a gente vai ler o nosso diário de prática.
A gente vai analisar aquilo que a gente já colocou para o mundo nesse último ciclo. A gente vai poder ver um pouco daquilo que foi registrado. Então, caso você que está me ouvindo agora, você tenha um diário, por exemplo, a lua minguante é um momento potente para você parar para ler os seus escritos, os seus registros, para você entender o que você viveu nesse último ciclo. Aqui a gente está fechando o nosso saldo, a gente está entendendo o que foi. Isso é um momento de observação no primeiro lugar. Começa assim, observando. É fechar o caixa mesmo, sabe? O que foi de positivo, o que foi de negativo, o que funcionou, o que não funcionou. É um momento potente para a gente poder se auto-investigar, analisar. E para isso fica o convite de olhar para dentro. Para isso fica o convite de talvez ser menos festeira, porque a lua cheia, por exemplo, convida mais para a rua, né? É uma coisa que a gente às vezes sente uma energia zona, um tesãozão, uma vontade zona nada de muita coisa, muitos estímulos. E a lua minguante, o convite é dar um keep calm, sabe? Tipo uma coisa mais lenta, assim, mas um sossegar, um interiorizar. Talvez você sinta esse convite, talvez você não sinta, mas agora você está entendendo que esse é um momento para você dar espaço para essa interiorização. E aí você pode se escutar, se ler os seus registros, ou simplesmente olhar para trás e pensar nesse último mês. Tipo, foi isso que rolou foi positivo, isso que rolou foi negativo. Muitas vezes, gente, aquilo que a gente passa, que a gente não consegue elaborar, que a gente não consegue produzir na vida, na direção que a gente quer, em direção aos nossos objetivos e tudo mais, é por falta de consciência do que nos atravessou. A gente tão pouco digere na sociedade que a gente vive, no mundo capitalista que a gente vive, não tem tempo para isso. Eu não tenho tempo para parar e perceber como eu estou me sentindo. Isso é um fato. A gente não vai receber esse estímulo. Por isso é importante a gente se colocar em lugares que gerem esses estímulos, como aqui a Vibe Lunar. Então, uma vez que você está ouvindo e adquirindo essa consciência, fica o convite para que isso reverbere em você. Será que você não pode se dar a oportunidade de investir? Porque isso aqui é trabalhoso. Autoconhecimento é trabalhoso. Autocuidado dá trabalho. Autoconhecimento, então, velho, é trabalho de sombra. Não é florzinha no campo, não é coisa cheirosa, sabe? Pelo contrário, autoconhecimento é trabalhar naquilo que estava oculto anteriormente. Fica o convite pra gente, nesse momento, parar para fazer essa escuta qualificada. Perceber assim, realmente. Ir para aquele lado, pegar a direita, não me favoreceu. Talvez se eu tivesse virado 2 esquerdas, eu teria chegado num lugar melhor. E esse tipo de reflexão, a gente só consegue conceber realmente se dedicando a essa escuta. O convite está feito. Se você me ouviu até agora, você já tem um trabalho de casa claro. Tira um tempo com você na sua lua minguante. Leia os seus registros. Perceba que... Pode bem que você volte os seus stories. Isso é uma ótima estratégia. Sabe quando eu faço isso? Quando eu vou atualizar minhas finanças, minha entrada e saída. Porque eu atualizo isso preferencialmente uma vez na semana. Mas às vezes eu deixo passar um pouco mais. Por exemplo, eu nem lembro qual foi a última vez que eu atualizei. Eu já tenho que atualizar. Estava na minha lista de tarefas de hoje e isso eu não fiz. E aí é assim, né? Eu vou passando na lista da tarefa do dia seguinte, até eu conseguir parar e fazer. Atualizar todas as entradas e saídas. E às vezes eu não lembro, velho, o que tipo, tá lá escrito assim, Maria José, no extrato do banco. O que foi Maria José? Tipo, R$20 na Maria José. Não lembro, porque eu passei no débito o negócio, não sei, tá ligado? Aí o que eu faço? Eu vou lá nos meus stories, eu vejo nos arquivos dos stories da onde eu estava naquela terça-feira, dia 2. E aí eu lembro que Maria José era a moça do Mercado X, tá ligado? Só compartilhando bobeira, né? Mas é isso. É uma necessidade, por vezes, para acessar a memória. Os stories do Instagram pode ser ótimo para isso. O ruim é quando eu tô igual agora, no momento que eu faço poucos stories, então não tenho necessariamente esse registro. Mas, voltando ao exercício da lua minguante, você rever os seus stories pode te despertar gatilhos e te lembrar, assim, qual foi o registro emocional que você viveu nessa última semana, quiçá nesse último mês. E a partir disso você consegue ter aí um ponto de partida da sua escrita, que você pode escrever, ou você pode, enfim, gravar, você pode simplesmente observar o que você vivenciou nesse mês. Beleza? Esse é o primeiro momento potente dessa lua minguante, o primeiro grande convite.
O segundo é quando você configura aquilo que de fato você quer diminuir. Um hábito que você queira perder. Então aqui pode ser um momento de propósito também. Onde você vai elaborar assim, tipo, eu quero ter horário para dormir. Por exemplo, que é algo que eu configurei na última lunação, comecei a bobear. Nessa última semana. Já comecei a bobear, né? Saí um dia ou outro, aí eu já dormi um pouco mais tarde, enfim. Tudo bem, não é normal. Lembra que é ciclo? Lembra disso, que não é linear? Esse é o ponto. Quando chega de novo na lua minguante, é um ótimo exemplo isso que eu estou dando. É uma nova oportunidade de eu olhar como as coisas estão, olhar aquilo que eu estava conseguindo fazer bem, que eu comecei a escorregar, entendeu? Comecei a voltar, a cair em alguns hábitos, comecei a voltar, tipo, então é agora esse momento. Depois dessa análise, eu configuro algum objetivo de algo que eu queira minguar, de alguma coisa que eu queira diminuir, algo que eu queira mudar nesse sentido aí de negativar. Esse é o convite, e esse mais que o convite, esse é o poder da lua minguante. Ai, e tem mais. Aguento que tem mais. É um momento de encerrar. Aqui pode ser onde você vai ter força, onde a lua vai estar te ajudando, tá ligado? Quando você se conecta com ela nessa força, velho, nessa fase, você pode dizer tchau. Aqui você pode dizer acabou, tá ligado? Para qualquer situação, isso pode ser uma relação, isso pode ser um hábito, isso pode ser um costume que não tá te nutrindo mais, que não tá te alimentando, que não faz mais sentido para você. De novo, a gente só consegue fazer isso, ter essa força de encerrar um ciclo que não tá gostoso, que não tá bom, que não tá positivo, quando a gente consegue olhar para dentro e ser muito sincero e honesto. E essa lua possibilita, potencializa essa ação. Aqui a gente consegue olhar para esse contexto com muita honestidade e aí a gente pode encerrar os devidos ciclos que precisam ser encerrados. Enfim, eu amo essa parte. Às vezes eu me questiono, confesso, se eu não estaria fugindo demais das coisas, porque eu amo encerrar as coisas tanto quanto começar. Eu amo ir partir pro novo. Eu amo dizer tchau. Eu amo falar assim, ai, quer saber? Não quero mais. Desculpa, será que instalou muito pra vocês? Enfim, eu amo, gente. E eu sei que muitas vezes a vida convida a gente a continuar as coisas, né? A encerrar de outra forma. Não é sobre desistir, né? Enfim, o aspecto positivo disso é encerrar aquilo que realmente precisa finalizar. Que dali pra frente não vai pra lugar nenhum. Beleza? Não tem como. Não vai dar continuidade. É isso. Vou tomar meu gole d'água. Falamos aqui, estamos munidos até agora sobre a energia dessa lua minguante e quão poderosa ela é, como ela pode nos auxiliar. Aguenta um minutinho que eu vou beber um gole d'água. Se você estiver me escutando aí agora, você pode também receber esse convite. Beber sua aguinha. Pronto. Chegamos aqui no momento onde eu vou falar sobre a nossa carta da prática. Tá certo? Carta da prática é ótima, que eu falo isso no Chapar de Yoga, né? Aqui é a carta do episódio. A nossa carta do episódio, por coincidência ou não, ou melhor, sincronicamente, é uma carta que saiu para mim essa semana na minha tiragem pessoal da lua cheia, que era o meu conselho final para a lua cheia. Para quem já acompanha um tempo, né, eu tiro toda lunação, eu faço a minha tiragem pessoal, onde eu tiro a minha energia nessa lua, o meu aprendizado, o meu caminho de maior fluidez, de menor resistência e o meu conselho final. Eu faço isso para mim e também faço isso para um mentorado meu de autoconhecimento. E assim a gente consegue trabalhar os nossos aprendizados, desafios, objetivos e a nossa energia, de fato, com a instrumentalidade da ferramenta do tarô para o autoconhecimento. E aqui a gente tem, hoje, na nossa carta que está guiando a reflexão que eu vou aprofundar com vocês, é o As de Espada. Para você que está somente me ouvindo no Spotify, é como se tivesse uma mão, e essa mão aqui está vindo como se fosse dos céus, assim, direto de uma nuvem um pouco cinza até, mas uma nuvem grandiosa, planando nos céus. E essa mão tem um brilhozinho em torno dela, assim como essa espada, que na verdade no topo da espada tem uma coroa assim amarela, como se fosse de ouro,
mas ao mesmo tempo também da coroa sai aqui umas plantinhas, beleza? Imageticamente, esse é o Ás de Espada. E agora eu vou adentrar. No Ás de Espada, esse Ás é como se fosse uma mão, todos os Ás. É a inauguração de uma energia, é uma oportunidade, em qualquer naipe do tarô. Espadas, ouros, copas ou paus. E essa energia de espada é a energia da mente. É como se eu estivesse recebendo dos céus. E a gente pode levar isso para a espiritualidade, como se ela estivesse me trazendo um presente, a inauguração de um recomeço, beleza? Essa energia sendo renovada. E nesse Ás, especificamente, esse presente que eu estou recebendo dos céus, como se fosse vamos colocar assim, ó, a mão de Deus chegando para mim, me dando essa espada. E o que eu tô com pigarro, né? Já perceberam, né? Deixa eu dar uma tossidinha. Sol, e ainda tô com o pé no chão. Deixa eu colocar o chinelo aqui. E o que essa espada aqui tá representando? Ela tá representando, gente, uma nova condição, uma nova forma, uma nova possibilidade de eu ter a minha estrutura mental, meu pensamento. Então aqui a gente está falando sobre a energia desse episódio, assim, do que eu tenho a contribuir com vocês aqui, é a condição da gente mudar a forma como a gente estrutura o nosso pensar. Eu acho que no primeiro episódio, ou seja, há um mês atrás, foi falado sobre isso, que na época eu estava fazendo sempre perguntas, e aí veio uma pergunta que era, como você muda a mentalidade? Eu falei um pouco, teci comentários sobre isso. Mas hoje aqui nessa lua minguante, nessa lua analítica, eu quero falar sobre como isso tem sido pessoalmente para mim. E aí são os meus relatos mais poderosos, né? Eu não sei, para você que está me ouvindo, quão íntimo você pode ser da afirmação de que o universo é mental. Essa é uma lei hermética. Isso quer dizer que tudo começa na mente, sabe? E que tudo que a gente considera, assim, tudo que eu percebo no mundo é parte da minha mente. A minha mente muda, tipo, aquilo que eu construo na realidade. Ou seja, os meus pensamentos, inclusive, essa estrutura mental vai construindo a minha condição de agir com ação, mas também de reagir às circunstâncias que acontecem que não necessariamente eu intuí ali conscientemente. E na vida a gente passa por muitas, deveras situações desconfortáveis. Fato. Tipo, situações que eu não gostaria. Não necessariamente eu construí isso pra mim, eu não queria estar aqui, não queria viver isso. Tipo, várias situações limitadas. E aí a grande provocação, e que eu não sei se você tá pronto ou pronto pra ouvir o que eu vou dizer aqui agora, mas eu vou falar de mim, tá certo? Eu nunca antes me engajei tanto com o meu, não sei se é certo falar controle mental, mas o que eu quero dizer é com a minha mentalidade. Eu nunca antes, eu já ouvi isso várias vezes. Várias vezes eu já ouvi, gente, que a mente controla, a mentalidade determina o nosso resultado. Várias vezes eu já ouvi que a forma de pensar, o meu modelo mental, a estrutura que os meus pensamentos estão aqui postos, estão direcionando como eu estou vivendo na vida. Mas, como vocês que me acompanham aqui semana após semana já sabem que eu falei nos outros episódios bastante do que eu estou vivenciando nesse processo de me iniciar numa vida um tanto nômade, de sair do Rio de Janeiro, vir nesse momento para Salvador, né, estar no Nordeste, abandonar o meu território, meus amigos, eu efetivamente saí de uma zona de conforto, saí da zona de conforto onde eu preciso construir pensamento, construir resultados que me sustentem fisicamente no mundo, sabe? Não existe mais conforto, existe objetivo e existe eu no mundo indo na direção daquilo que eu almejo, que só eu sonhei, velho. Tipo, o meu sonho não é o seu sonho que tá me ouvindo, sabe? Talvez você admire, talvez você se identifique, talvez você curta o que eu faço. Eu acredito que sim, inclusive, porque muita gente apoia meu sonho aqui. Mas quem faz e quem realiza e quem alimenta, quem é responsável por alimentar esse sonho e alcançar resultados para ele sou eu. No momento que eu morro, meu sonho morre junto, sabe? Enfim, a nossa mente, o nosso pensamento tem muito poder. E eu ouvia isso, gente, tipo, tá, sei. Só que agora, o que tem acontecido por aqui é que eu realmente tenho colocado a minha energia diária e cotidiana na direção mesmo de, tipo,
compreender. Primeiro é isso, lembra da lua minguante? Antes da ação vem a análise. E aí eu preciso primeiro analisar de que maneira os meus pensamentos estão construindo ou colaborando com a realidade desfavorável que eu me encontro, com as limitações que eu encontro e que eu não estou satisfeito, com as pedras no meu caminho, beleza? Vamos falar assim. Existem pedras no caminho de todos nós e existem pedras no meu caminho, pedras grandes. Um dos episódios que a gente trabalhou aqui, eu falei sobre preocupação excessiva. Sobre preocupação excessiva que gera ansiedade e uma angústia muito forte. Como eu não conseguia criar a realidade que eu almejo nesse lugar, vibrando nessa preocupação excessiva, beleza? Eu falei sobre isso, ok. E aí, gente, de lá pra cá, boa noite, Eric. Chegou atrasado, mas chegou. Prazer máximo ter você aqui. Estava sentindo sua falta, confesso. E aí, gente, no decorrer dessa minha jornada, nesse mais de um mês que eu tô aqui, eu comecei a entender que, de novo, eu fui me percebendo nas vezes que eu caía nesse lugar novamente da preocupação excessiva. E assim, entenda, gente, sem julgamento nenhum, porque tá normal, tá? Se preocupar. É normal a gente construir pensamentos que coloquem a gente pra baixo. É normal a gente usar pensamentos repetitivos dizendo, tipo, eu sou feio, eu sou menos do que o outro. Não é sobre ser normal ou não, não é sobre julgar isso. O que eu quero compartilhar de forma muito pessoal é o quanto eu percebi o que isso estava fazendo por mim. E o quanto isso era algo menos positivo e era algo mais que tirava a minha força, que tirava o meu poder pessoal, que me sugava a energia, que me aprisionava no lugar de vítima. Então, eu começo a entender assim, velho, eu não tenho mais opção de ser vítima, porque eu não tenho mais salvador. Entende? Eu não tenho mais alguém para me salvar. Eu não tenho mais esse amparo, só sou eu por mim. A partir do momento que eu consigo, com muita honestidade, encarar isso, eu falo, mano, eu não quero dar brecha, eu não posso dar errado. Eu não quero dar errado. Eu posso errar, mas desistir e me largar no mundo e dizer, tipo, não consigo mais fazer nada por mim, eu não quero isso. Sabe? Não ressoa comigo nesse momento. Não é isso que o que eu construí até agora não é isso. O meu trabalho, isso aqui, esse episódio que eu tenho falado pra vocês, tá ligado? Vem dessa construção. E, gente, isso não é fácil. Quando eu cheguei aqui, eu ainda estava muito preso na preocupação. O meu modelo mental ainda estava muito esperando, como o Gel falou aqui, maravilhoso, estava muito esperando um salvador. E isso, velho, de novo, sem julgamento, gente. Eu, pelo menos, a minha vida foi essa, assim, sempre sendo salvo pelas pessoas que pudessem literalmente me salvar em uma situação ou outra. E quando eu tirei essa possibilidade, tá ligado? Depois de muito processo terapêutico, muito tempo lidando com muita coisa, assumindo muita coisa pra mim mesmo, nada disso é fácil. E quando eu vou lá e tiro essa possibilidade de ser encostado nas pessoas que poderiam me salvar, e aí eu me coloco, me exponho a uma zona de desconforto onde eu sou obrigado a encontrar formas, tá ligado? De me apoiar. E isso começa na mente. Esse As de Espada que saiu aqui pra mim essa semana e agora saiu aqui pra gente nesse episódio, é eu recebendo do universo, digamos, né, da espiritualidade, o incentivo e a condição de dia após dia assumir o compromisso de nutrir pensamentos que me levem na direção que eu almejo. E para isso é um trabalho muito forte, confesso, de investimento, de vigia, de todas as vezes que eu percebo assim. Então, estou falando aqui de um investimento ao nível terapêutico, de investigar as minhas crenças. E que crenças são essas repetitivas que, por vezes, elas vão vazar nas palavras e nas afirmações que eu uso. E, mais do que isso, a realidade que eu estou vivendo. A realidade, por exemplo, de escassez, ou a realidade de insegurança, várias, né, que a gente vive, que não são gostosas. Tipo, de como? Aí é uma pergunta, né? Quais crenças podem estar relacionadas com isso? Ou quais pensamentos que eu tenho usado no dia a dia que está contribuindo com isso? E aí é muita coisa. Nossa, eu aqui, velho, tava infectadíssimo. Lembra que eu falei no início das ervas daninhas? E muitas, de uma vida inteira. E assim, eu não acho que a gente, como ser humano, vai se livrar desse babado, não. Acho que isso é. Lembra da ciclicidade do início desse episódio? Eu acho que para sempre a gente precisa, e tudo faz diferença, esse compromisso com a autoinvestigação, novamente eu digo. Que é o que você está tendo a oportunidade agora, essa semana, nessa lua minguante. E aí, o que é? Quais são essas crenças?
Já que aqui a gente está falando desse Ás de Espadas, então a gente pode fazer essa análise no nível mental. Quais pensamentos eu tenho nutrido sem nem perceber? Quais pensamentos estão aqui no piloto automático, tá ligado? Que tá me levando pra esse lugar. E, mano, vou falar pra vocês, sozinho a gente não consegue essa parada mesmo, não. Eu, pelo menos, minha fala é essa. E aí, sozinho como? Tudo bem, tem um processo terapêutico, ok? Mas também eu acho que é importante, igual vocês estão fazendo aqui agora, se expor mesmo que virtualmente a ambiente que consiga te lembrar disso, velho. Todos os dias. Todos os dias eu preciso lembrar de pessoas eu assistir pessoas que me lembrem que eu posso, que eu tenho o poder de escolher meus pensamentos. E que no piloto automático eu vou escolher automaticamente os pensamentos mais comuns e no meu padrão. E isso vai gerar mais desse resultado que eu não quero. Então é um processo de auto-investigação diária, de auto-observação, assim. Perceber, caraca, novamente eu voltei para essa estrutura mental. Novamente estou eu pensando. E aí, de forma prática, para mim foi muito difícil. E é um exercício para eu não voltar na preocupação, por exemplo, todos os dias. Do tipo, mano, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir me sustentar? Será que o meu trabalho, será que eu vou conseguir comunicar bem no meu trabalho? Será que os meus projetos vão dar certo? Será que eu vou conseguir fazer, tipo, a minha criação de conteúdo elaborar? Será que eu vou conseguir fazer do Sol Crespo uma empresa de fato? Será que eu vou conseguir criar uma linha editorial? Será que eu vou conseguir ter um bom posicionamento? Um bom brand? É tanta coisa, gente. É tanta coisa. Ainda vivendo em outro estado, pagando aluguel caro, comprando passagem, indo para outro lugar. Será que eu vou ter o que comer? Velho, tipo, é muita preocupação. Então entenda, as preocupações são plausíveis. Elas são ok, tá normal, é tudo bem se preocupar. Tudo bem assim, né? Não vai se julgar por isso. Mas eu percebi que, velho, se eu ficar só nesse lugar, e se eu entender, tipo, que tá tudo bem, e por isso eu vou permanecer, o resultado é aquilo que eu já comentei em outros episódios. Vai ser, sei lá, uma gastrite, uma úlcera, uma dor de cabeça que não passa nunca. E como que eu consigo sair desse lugar de todas essas preocupações que são válidas, e é a minha realidade que eu estou compartilhando com vocês, essas são as minhas preocupações, dentre outras, para um lugar onde eu consigo construir um pensamento de afirmação positiva, e isso não é ser Alice, isso não é ser romântico, isso não é estar fantasiando. Parece que é. E a nossa mente racional vai julgar isso o tempo inteiro. Tipo, mano, como assim você vai se dar ao luxo de não se preocupar? Como você vai dar ao luxo de, tipo, não ficar com isso reverberando em você, alimentando a ansiedade a respeito dessas preocupações que são materiais? Quando a gente fala que tudo é mental, é que a partir desse trabalho, de eu escolher, de eu fazer um exercício de escolher aquilo que eu quero viver e quais pensamentos ressoam com isso e reverberam com isso, tá ligado? A gente também tá falando sobre um trabalho energético que tange o nosso espírito. Eu confesso para vocês, como eu tenho dito e repetido aqui, eu só tenho conseguido me manter nessa jornada acionando a fé. Esse lugar de eu falo com a minha espiritualidade, eu creio que eu não estou só. E mais do que isso, eu falo com a minha intuição, eu ouço a minha intuição e recebo assim informações indicativas de para onde seguir, de para onde não ir mais. De novo, a autoinvestigação, quando eu falo da lua minguante, de você ler teu diário, de você se ouvir, é entender você mesmo com você mesmo. Tipo, pra cá não deu certo, pra cá deu certo, então eu vou continuar indo por ali. Esse trabalho qualificado dessa escuta interna, e quando eu falo da espiritualidade, entenda ela de maneira ampla, que você pode fazer isso através da oração, através da sua reza, mas você pode fazer isso através da meditação, quando você acessa o seu espírito. Quando você consegue lembrar que você não é só um corpo no mundo ou uma mente pensante. Não é somente um corpo que respira, que come, que caga, enfim. Ou que anseia por, tipo, ficar chapado e para transar. Mas quando você consegue entender que você é um espírito que tange desejo da alma, que a sua alma deseja algo, que a sua alma se satisfaz ao se encontrar com algum contexto, com alguma realização. E aí você lembra que essa realização é como um farol que está te iluminando, te guiando o teu caminho na tua vida. E que por vezes, se você não fazer esse trabalho de escuta qualificada, você perde de perspectiva a luz desse farol que nunca nem se apagou. Mas são tantos ruídos, sabe? É como se tivesse nuvens tão turvas ao redor,
que você perde a condição de olhar essa luz que está ali guiando o teu caminho. Poeticamente, é isso a intuição. É conseguir olhar para dentro nesse nível assim de autopercepção, de escuta. Isso é um trabalho. É onde o autoconhecimento entra, é onde o autocuidado, principalmente como ferramenta prática diária. É isso que a galera experimenta comigo, por exemplo, no Chapá de Yoga. Não é que tipo você vai pro céu em uma sessão de Chapá de Yoga, mas é que tipo é gradual. A gente está ali semana após semana e treinando a nossa mente a sair desse estado inconsciente e que reproduz no piloto automático para ir para um lugar intuitivo, para ir para um lugar onde você consegue diminuir essas nuvens turvas que apagam a luz do farol, tá ligado? E conseguir voltar a enxergar essa luz aí guiando. Então, primeiro tem todo esse trabalho de conexão, de novo, interna e espiritual, que é o que eu tanto falo e tenho dedicado meu trabalho a fazer. E a partir desse trabalho que é grande, que é, de novo, compromisso, a gente consegue escolher pela gente. E a gente consegue fazer, com base nisso, escolhas de pensamentos que trazem essa orientação na direção que você conseguiu se conectar e receber dessa luz interna, desse farol. Você percebe? Não é nada fácil também, né? Não é nada que eu tô falando aqui que é tipo 3, 2, 1, aqui e ali fez, pum, foi. Sabe? Existe uma certa dedicação, existe uma certa escuta. E isso é o que eu tenho vivenciado, gente. Toda vez que alguém me pergunta como tá em Salvador, eu não tenho nem como falar, porque eu tenho que falar tudo isso. Porque, tipo, não tem uma resposta, sabe? Não é pra fora, é pra dentro, assim. É pra dentro e é um processo de autoelaboração, pra você se colocar no mundo na direção de fato que faz sentido pra você. Vamos até aqui, como vocês estão? Tem uma galera aqui, hablei demais, como sempre hablo. Quero saber um pouco aí. Eric tá por aí ainda, quem tá por aí? Eu vou beber mais um gole d'água enquanto vocês falam alguma coisa. Muita coisa. Se você tá me ouvindo no YouTube, se você quiser deixar um comentário aí qualificadozão, eu vou amar ouvir e responder. Gel falou alguma coisa. Primeiro, inaugurar a lista dos verdadeiros. Como sempre, vivendo situação semelhante e simultaneamente com você. Amo. Se quiser, a gente conversa um pouco mais aí no direct, mas fico feliz de que você esteja aqui ouvindo até agora e comentando. Gente, galera de Salvador, né? Sábado agora a gente tem Chapar de Yoga, dia 12/8, sábado, 2 horas da tarde. Se você estiver me ouvindo a tempo, se inscreva. Olha, Doug, você tá aqui até agora. Caraca, acho que na moral, tu ganhou um prêmio, venceu até do Gel. Tu é o mar verdadeiro, já eu sinto muito, mas o Doug foi o primeiro a entrar, eu acho, o segundo e tá aqui até agora. Pensando no que limpar nessa lua. Pense mesmo, avalia, olha pra dentro, que você vai ter essa resposta aí. O que pode estar, faz o seguinte, lembra um pouco do que você quer e o que tá indo na direção oposta. O que tá sendo um movimento de contramão. O que tá te impedindo de ir na direção que tu quer. Acho que esse pode ser um indicativo do que você pode limpar e diminuir. Tô passando pelo mesmo processo que você, a Thaís EGR, ou é Thaís EGR. Pô, força pra nós. Essa luta super com energia de limpeza interna. E a limpeza interna e calibrar, alinhar nossa energia interna é o que consegue deixar a gente ir pro mundo, né, de outra forma também. Deixa eu ver. Quem tá me escutando que for por um acaso de Recife, tipo Gel, por exemplo, que é de Recife, temos agora, em outubro, o nosso retiro. Eu acabei de postar hoje um novo vídeo lindo aí, que é uma parceria com a Ecosítio lá no Vale do Catimbau, que não é em Recife, mas é em Pernambuco, é próximo de Recife. Vai ser do dia 12 ao dia 15 de outubro, feriado do Dia das Crianças. O sol vai estar em Libra e a gente vai ter um eclipse solar. E a gente vai assistir isso lá. Fausto, se você estiver me ouvindo agora nesse episódio, beijo, Fausto, que é quem vai me receber lá no Ecosítio e vai construir essa parada comigo. Lecan tá aqui falando, vai ser de fuder no sábado. Ó, galera, eu pegando a gíria da galera, né? Tô pegando ainda a gíria. Ansioso e sereno pelo café e afeto. Lecan tá confirmado, sábado aqui em Salvador, no Café e Afeto. Tudo. Gel, quem sabe, ó, fala com a Ecosítio e cola com nós. Imagina você lá, a gente se conhecendo presencialmente e curtindo yoga, meditação, tipo, em trilhas sinistras, paradisíacas, lá em Pernambuco, no sertão de Pernambuco. Eu tô, assim, animadíssimo e super emocionado com essa história, beleza? Tem outra parada pra você, principalmente que tá me ouvindo aí agora, não importa onde, que é o lançamento da nossa rede de apoio.
que eu vou mandar essa mensagem depois pros besties aí pra galera pra poder me ajudar. Mas você que tá me ouvindo, se você já está me ouvindo, é porque essa parada já é uma possibilidade pra você. Deu tudo, eu queria ter feito isso de outra forma, como sempre. A vida é sobre a gente soltar um pouco o controle, né? Vocês já conhecem, já sabem disso, eu falo disso sempre. Tauriníssimo aqui, que adoraria controlar tudo. E aí eu queria já ter feito o outro movimento antes de anunciar para vocês o que é a rede de apoio, mas eu vou explicar aqui agora. Como vocês sabem, eu tenho mudado mais do que os meus pensamentos, eu também tenho mudado a minha estratégia mental, né? A forma como eu elaboro para eu conseguir construir as minhas coisas. Esse podcast é resultado disso, de eu entender que eu precisava desse ambiente onde eu pudesse vazar os processos que eu tenho vivenciado, inclusive através da minha espiritualidade, da minha jornada do autoconhecimento, e colocar isso gratuitamente para o mundo, assim. Eu sinto muita falta de gravar para os vídeos no YouTube, por exemplo. Eu sinto muita falta de trazer reels pesadíssimos todos os dias aqui no Instagram para alcançar centenas de milhares de pessoas, porque a voz do gato é popular e alcança muita gente quando eu estou nessa disposição. Mas, enfim, né? Eu preciso ser estratégico e entender o passo a passo para fazer as coisas. Então é isso, a coleção de conteúdo está seguindo essa orientação. Nesse sentido, uma das formas que os YouTubers profissionais profissionalizam, né, o seu trampo é através da comunidade. E é isso que está acontecendo aqui agora, já chegamos nesse momento. Que comunidade é essa, Sol? O nome da minha rede de apoio aí, que eu chamei de rede de apoio. O que é isso? É dentro de uma plataforma específica, onde a galera, tipo, eu estou aqui oficialmente abrindo a minha campanha no Apoia-se. O que é isso? É onde a gente tem essa rede de apoio que tem várias possibilidades de apoio ali mensal, se ligou? E é um apoio mensal, recorrente, onde os meus seguidores, as pessoas que botam fé na minha missão de tornar o autoconhecimento e o autocuidado mais democrático e mais acessível para que chegue ainda mais pessoas, principalmente para as pessoas pobres, pretas, LGBTQIAPN+, tá ligado? Galera que normalmente não tem intimidade com o bem-estar, sabe? Porque vem de crenças aí de que, tipo, isso não é acessível. E essa é a bandeira do meu trabalho. Então, principalmente para vocês que são meus seguidores, que entendem e veem valor nisso. E aí, como o Apoia-se funciona? O Apoia-se é uma colaboração coletiva, onde você ajuda ali com um café mensal, beleza? E é a somatória de forças, porque eu sozinho faço como eu consigo fazer. E isso inclui a tal da vulnerabilidade também, né? De não conseguir ter constante crescimento. Então a ideia do Apoia-se, que está disponível no link da minha bio já. E eu vou, essa semana, gente, falar mais sobre isso. É isso, é uma oportunidade de você apoiar mensalmente com o preço de um café ali. E você recebe, por isso, tá? Você recebe, tipo, conteúdos exclusivos. E eu já falei sobre isso no episódio anterior. E eu já gravei um episódio. Então, assim, eu tô muito animado porque é uma oportunidade de eu ter menos filtro e eu falar mais maluquice, assim, que eu vou falar menos medo de ser julgado. Então, no conteúdo, para os apoiadores, eu quero contar mais no detalhe as questões da espiritualidade e de como, de fato, eu tenho trilhado esse caminho do autoconhecimento e como eu tenho conseguido viver e superar os desafios particulares aqui, no meu processo de rotina de autoconhecimento e de autocuidado. Então, esse é uma das paradas, né? Todos os apoios recebem conteúdo exclusivo. Mas tem outros acessos, como, por exemplo, acesso a Ciclo Desperto, que é esse evento terapêutico da Lua Nova, onde a galera que está comigo lá consegue dar esse grau, assim, para os objetivos da Lua Nova. Tem várias possibilidades, beleza? Eu não vou falar todas aqui, porque são 6. Mas é isso. Começa, tipo, agora, se você está me ouvindo, porque isso já é possível, de participar da minha campanha do Apoia-se através do meu link da bio. E, gente, eu vou mandar para a galera poder divulgar para outras pessoas também. Mas se você está me ouvindo, se você me ouviu até agora, você sabe, obviamente, que o trabalho precisa continuar e precisa crescer. E essa é a forma da criação de conteúdo se autogerir, se autossustentar, beleza? Então, assim, isso já tocou o teu coração, beleza? Eu preciso de você. Essa é a real, tá ligado? E você vê o valor no que eu tô fazendo. Então, assim, deixa Deus te usar, anjo. Venha comigo, tá certo? É isso. É nós. Tamo juntos. Estou super animado com essa campanha. E aí eu conto muito com você. Não tem como fazer isso sem você. Tá certo? Então tá bom. Mas o que? Nos vemos semana que vem. Fui, gente. Beijo, beijo, beijo.